Olá, gente, então estamos de volta com o nosso assunto sobre a Revolução Russa de 1917. Tá? Conflito com o Japão. O que tem a ver o conflito com o Japão com a Revolução de 1917? Então, entre 1904 e 1905, a Rússia se aventurou em uma guerra lá com o Japão. Tá? Então, Rússia e Japão travaram uma guerra em razão da política expansionista de ambos no Extremo Oriente. Os russos viam com receio a influência japonesa sobre a Coreia. Tá? Então, essa era a razão da Rússia ter entrado lá na guerra. Enquanto que a razão do Japão era contra a expansão russa no território da Manchúria. Certo? O ataque, como vai começar? Então, o estopim da guerra vai ser o ataque japonês a Porto Arthur. Tá? Então, a partir dali começa a guerra. No entanto, como terminou essa guerra? No final, o Japão venceu, saiu vencedor, derrotou a Rússia. Tá? Diversas batalhas tiveram e no final ele venceu a guerra. Por quê? Porque a Rússia, embora tivesse um exército grande, assim como ela vai fazer na Primeira Guerra Mundial, mas tecnologia baixa, um exército não preparado. Tá? Olha só, então para a Rússia, os altos custos humanos e econômicos, considerado desnecessário por grande parte dos russos, contribuiu para desgastar ainda mais a imagem do czarismo perante a população. Então, a maioria da população viu essa guerra como desnecessária, então vai desgastar ainda mais aquele sistema que já vinha ali explorando a população e se corroendo ao longo do tempo. Tá? O Domingo Sangrento, então a guerra lá em 1904 e 1905, e vamos ver aqui o Domingo Sangrento que ocorreu em 1905. O que foi? Um dos episódios determinantes para a eclosão do movimento revolucionário de 17 foi o Domingo Sangrento. Tá? Ocorrido em 1905. Tá? Por que ocorreu, então, esse evento, essa situação? Tá? Em dezembro de 1904, um grupo de trabalhadores da usina de Putilov, situada em São Petersburgo, elaborou um boletim de reivindicações trabalhistas e levou para a direção da empresa. Então, queriam ali melhores condições de trabalho, redução de carga horária, por exemplo, melhores salários, reconhecimento. O que os dirigentes da empresa fizeram? Não só ignoraram aqueles pedidos, como também demitiram todos que participaram dessa manifestação. Então, isso vai levar a uma indignação da sociedade. Olha só, em solidariedade às pessoas que foram demitidas dos seus trabalhos, núcleos de operários, diversos operários, organizaram em janeiro de 1905 uma manifestação pública, certo? Então, aí vários operários, representantes de outros setores populares, vão organizar uma passeata, tá? E sair, marchar rumo ao Palácio de Inverno, que era a residência imperial, onde levavam ali uma petição, um documento para entregar para o czar, fazendo diversas solicitações, como, por exemplo, reformas sociais, políticas religiosas, fiscais, além da convocação da Assembleia Constituinte. Então, eles procurariam estar lutando por melhores dias, lutando por liberdade. Tá? O que o czar vai fazer? Em resposta, o czar, então, vai autorizar os seus soldados, que faziam ali a guarda do palácio, a metralhar as pessoas que estavam indo naquela passeata. Então, centenas de pessoas vão ser metralhadas, centenas vão morrer. Tá? Então, por isso, vai ficar conhecido ali como Domingo Sangrento. Ao invés dele receber os manifestantes cordialmente, não, ele vai receber na bala, já que era um governo autoritário, não era um governo ditatorial, o czarismo era um governo absoluto, então ele não negociava com a população, ele governava à sua maneira. Tá? Não tinha nada de questões iluministas com esse governo, ele governava à sua maneira e a população estava cansada de ser explorada por esse tipo de administração. Tá? Reação ao Domingo Sangrento. Numa reação indignada, várias pessoas então vão apoiar os que participaram do movimento, em homenagem ali aos que participaram, aos mortos. Então, em uma reação indignada, vão fazer várias greves e manifestações, tanto nas cidades quanto nos campos, porque tinha muitas pessoas que trabalhavam no campo, no campesinato, trabalhavam na agricultura, trabalhavam na pecuária. Tá? Então, vão fazer vários movimentos, certo? Iniciaram-se motins, então vão fazer motins militares, entre eles vai ter a rebelião do encouraçado Potemkin, que é o maior navio de guerra do Império, contra o abuso. Então, a própria marinha, uma parte ali da marinha russa, já vai ficar contra o imperador, já vão fazer reivindicações ali contra o imperador querendo mudança. No decorrer dos confrontos de 1905, organizaram os sovietes e os partidos liberais. Então, surge uma nova corrente. Mas nós vimos que surgiu lá o POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Dentro do POSDR, saiu os mencheviques e bolcheviques e depois uma outra linha de pensamento aqui, os sovietes e os partidos liberais. Esses sovietes vão ser tão importantes que mais tarde vai se transformar em União Soviética em homenagem, em relação aqui aos sovietes que vão participar desses movimentos. Tá?
Ó, a repressão czarista. Então, o que o czar vai mandar fazer? Resultou em milhares de mortos. Muitos vão ser presos, torturados e mortos. Não é? Milhares de mortos e prisioneiros, além de exílio. Então, vários vão sair, vão ter que fugir. Não é? Vários vão fugir para lideranças socialistas, para não serem presos e não serem mortos. Entre essa liderança, vai ter Lenin. Não é? Lenin, então, vai fugir, vai se refugiar em outro país, tá? Que participou desse movimento, e mais tarde que ele vai retornar e começa a aparecer na história russa. Tá? Para evitar novos conflitos, o czar prometeu realizar uma reforma agrária e respeitar as liberdades civis. Além disso, convocou a Duma, que era uma assembleia que não convocava há muito tempo, mas era composta principalmente por nobres e burgueses ricos, que tinham função apenas consultiva, apenas para fazer de conta, mas quem determinava, quem governava mesmo era o czar. Aí, a qualquer momento ele dissolvia aí a Duma, essa assembleia, não é, constituinte. Tá? Bem, então vamos parar aqui e aí retornamos com o nosso próximo vídeo, tá? Para não ficar longo, para não ficar cansativo. Tchau, até o próximo vídeo.